Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, eu espero que vocês também estejam bem. Eu sou a Ângela e esse é o nosso podcast, o nosso lugar seguro. Esse é o lugar onde nós podemos ser nós mesmos, sem julgamentos ou restrições, tá bom? Esse é o nosso combinado aqui. Se você é novo, se você está chegando agora, esse é o nosso canal, onde semanalmente eu vou postando um tema pra gente parar uns minutinhos, pra gente refletir, pra gente se conhecer, pra gente começar a semana um pouquinho diferente da anterior, tá bom? Espero que você se sinta acolhido, eu espero que você goste do nosso conteúdo e mais uma vez que você seja muito bem-vindo, tá bom? Hoje eu gostaria de falar com vocês o seguinte: qual das partes você precisou abrir mão de quem você era para ser a pessoa que você é hoje? Pergunta difícil essa, né? Ela é um pouquinho complexa, sim. Mas ao longo da vida todos nós vamos deixando algumas partes nossas para trás para sermos a pessoa de hoje. No seu caso, qual parte você precisou deixar? Hein, meus queridos? Quais partes vocês esconderam para se tornar a pessoa de hoje? Eu mesma deixei várias mesmo. Esse assunto que eu queria falar com vocês hoje é um assunto muito importante, que no momento em que você souber como funciona um pouquinho da nossa mente, vai ser um pouquinho mais fácil controlar. O tema de hoje são os efeitos sombras. Todos nós temos sombras, mas o que é isso? A sombra são todas as somas das nossas partes que nós rejeitamos, que nós recusamos. Sabe aquelas partes que você não admira, aquelas partes que você não gostaria que ninguém soubesse? Sabe aqueles que você vê como aqueles defeitinhos que você não tem coragem de contar para ninguém? Ou que você considera que se alguém soubesse não te amaria ou te rejeitaria? Então, como funciona? Nós vamos escondendo elas. Mas as sombras começam desde muito cedo. O efeito delas na nossa vida começa muito cedo. Geralmente quando nós somos crianças e nós passamos de repente por uma vergonha muito grande, um trauma, uma exposição, sabe aquela situação extremamente constrangedora que compromete todo o resto da sua vida, que compromete a sua autoestima, ou que faz você de repente não desejar ter o mesmo comportamento da época. Por exemplo, se você era uma pessoa desinibida e aí você vai e passa por uma situação onde todo mundo te constrangeu e todo mundo riu, naquele momento é criada uma sombra. E aí, como forma de te proteger, a sombra não tem só os efeitos negativos. Elas acreditam que elas vão te proteger de passar pela mesma dor que você já passou. Elas não querem que a gente passe de novo por aquelas situações. E aí, nesses momentos, por exemplo, aquele menino, por exemplo, que sofria bullying, que era rejeitado, que era zoado na escola, ele adota um personagem de um valentão. E aí ele cresce aquele homem todo destemido, de certa forma até agressivo, aquele que intimida os outros. Por que isso? Para esconder o quão frágil ele realmente é. Todo mundo tem as suas. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Por exemplo, você tem muito medo, muito medo, e você era taxado como medroso. Você cresce o destemido, o corajoso, sabe aquele que toma frente de tudo sem medo? Sabe quando você tem vergonha do seu passado, das suas origens, ou de quem você é, ou de onde você nasceu, ou de quem você acreditava que você era? E aí você não quer mais isso para sua vida. Quanto mais você rejeita essa parte, maior é o efeito e ela toma conta de você. Quanto mais você tenta esconder das pessoas que você ama essas fragilidades,
E infelizmente é aí que elas ganham força. Tudo começou, esse tema começou quando eu li um livro que se chama O Efeito Sombra. E lá tem uma pergunta assim: quais são as partes que você omite e que você esconde de todo mundo? Ele fala que as sombras são como se nós carregássemos um saco vazio nas costas e na primeira metade da nossa vida nós passamos escondendo, colocando todas essas sombras, todas essas coisas que nós queremos esconder do mundo. E aí, quando você chega na metade da sua vida, você já tem um pouco mais de maturidade e aí elas começam a te incomodar, elas começam a perder, você começa a perder um pouquinho do controle e você começa a desejar se sentir livre. Pode ver quantas pessoas você conhece que elas são extremamente tranquilas ou elas são extremamente calmas e de repente ela explode e todo mundo fica perplexo. Meu Deus, como essa pessoa, ela é tão calma, ela é tão tranquila. Ou, por exemplo, a pessoa vive uma vida inteira omitindo as suas verdadeiras origens e aí lá na frente ela tem coragem de gritar para o mundo todo ouvir quem ela é, o que ela acredita, ou que ela não está disposta mais a aceitar. Às vezes, nós omitindo as nossas sombras, nós vamos levando uma vida toda de omissão. Eu confesso que eu não achei que eu tivesse tantas. Porque às vezes, deixa eu ver como eu coloco isso. Quando nós temos esse efeito das sombras na nossa cabeça, nós não questionamos que isso é um pensamento. Nós temos total convicção de que isso é verdade. E aí a gente começa, não, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, tá vendo? Aquela pessoa tinha razão. O autoconhecimento não é um processo fácil. Muitas vezes é um processo doloroso. No começo é muito mais doloroso. Depois ele vai ficando mais fácil. E quando eu li esse livro, eu me dei conta de quantas sombras eu rejeitava. Por exemplo, a nossa vida ela tem um ciclo natural. Não é que seja uma regra, mas o mais comum é as pessoas crescem, depois elas estudam, algumas pessoas desejam fazer faculdade e elas namoram, noivam, casam, têm filhos. Eu inverti todo o meu ciclo. Eu fiz ele todo invertido. E no final deu tudo certo. Hoje eu me orgulho. Eu me orgulho da minha vida, da pessoa que eu sou, com todos os meus feitos e defeitos. Mas isso eu me orgulho hoje. Porque só tendo acesso a esse processo, só lendo, quando eu li esse livro eu me choquei. Eu percebi que eu passei mais da metade da minha vida querendo provar para os outros do que eu era capaz. Como eu fui mãe muito nova, eu troquei a minha juventude por fraldas. E hoje eu tenho total convicção de que eu não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse sido mãe. Nada por acaso. E, com medo de ser julgada pelos outros, eu adotava uma postura assim de tô nem aí. Se alguém for falar, tô nem aí. Mas eu tava. Eu sempre fui a doidinha da família, sabe? Os meus irmãos sempre foram mais certinhos, de seguir a sequência da vida, sabe? Mais certinha. Então sim, eu me sentia assim envergonhada. Eu tinha medo que os meus pais sentissem vergonha. Então eu falei assim pra mim mesma, eu preciso ser alguém na vida. Eu preciso mostrar que mesmo invertendo ciclos, eu consigo. Eu recupero. E sim, eu vou conseguir.
E muito tempo mesmo, gente. Eu passei buscando, eu passei tentando, mas era só para mostrar que eu consegui. Não era por mim. Sabe aquela sensação de eu errei no meio do caminho, eu errei na sequência, eu digo, mas que eu teria que conseguir sim, e que os meus pais iriam se orgulhar de mim. Vocês não têm noção. O meu filho mudou demais a minha vida. Sim, eu era muito nova, mas eu me orgulho muito da mulher que ele me ajudou a me tornar. Eu não estaria nem fazendo aqui, eu não estaria nem conversando aqui com vocês. E eu falo, caramba, Ângela, você é danada, você conseguiu mesmo. Sim, é muito tranquilo para mim assumir isso hoje e falar sobre isso. Porque uma vida toda, quando às vezes eu falava assim, eu sou mãe, você, nossa, em quantos anos? Então era algo que a vida toda eu tinha medo de ser julgada. E hoje eu tenho tanto orgulho. Sabe, eu tenho tanto orgulho de toda a minha história. Eu tenho uma amiga, e isso é muito engraçado, porque hoje eu realmente gosto muito de estudar. Eu gosto muito de ler, eu nunca imaginei que eu ia gostar muito de ler. E essa minha amiga, o meu único objetivo de vida era tirar ela do estudo e pra gente sair, pra gente se divertir. Eu ficava tentando converter ela a todo custo a ser da bagunça, mas ela não, ela era muito focada. E eu falava, eu não sei como você pode ser assim. Sabe, e hoje eu pude me ver de fora. E eu queria muito, eu gostaria muito que você entendesse que muitas vezes você não precisa abrir mão. Eu sou sim, eu tenho o meu lado moleca e eu espero que eu não perca isso nunca. Sabe, às vezes nós deixamos partes, muitas vezes as partes mais bonitas de você, com medo de ser julgado. Muitas vezes, como pais e mães, nós tentamos passar a imagem para os nossos filhos de pessoas perfeitas que não erram. Não é disso que eles precisam, meus queridos. Nós erramos, todo mundo erra. E quando às vezes nós tentamos colocar de uma forma que isso não acontece com a gente, é o maior engano que nós podemos estar transmitindo para eles. Eu queria muito que você abraçasse todas as suas partes. Quando você estiver com raiva, em vez de você falar assim, não, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, quanto mais você desejar não sentir isso, mais você vai sentir isso no fato. Se você, no momento de raiva, e você pensar e falar assim, tudo bem, raiva, eu sei que você está aqui, eu te acolho. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. Eu te garanto que ela vai diminuir. Porque os nossos sentimentos e as nossas emoções são como um cão raivoso faminto. Quanto mais você depositar raiva, mas se você abraçar as suas sombras, eu te garanto que elas podem trabalhar a seu favor, elas podem te apoiar e elas podem te ajudar a ser uma pessoa melhor. A única forma de nós combatermos as sombras é trazendo a luz, tá? E reflita, meu querido, se as partes que você abriu mão não eram as partes mais bonitas que você tem, tá? Pensa nisso. E toda vez que você tiver com pensamentos, com aquelas vozinhas que fica te dizendo assim, ó, eu falei que você não ia conseguir. Eu falei, tá vendo? Sabia. Tudo isso é resultado lá do seu passado, de inseguranças e medos. Acolha suas sombras, acolha seus medos, acolha suas fragilidades. Que no momento que você fizer isso, vai ser mais fácil de você lidar com qualquer uma das suas fragilidades. Viu?
Faz essa pergunta para você. Quais partes, meu querido? Quais partes você precisou deixar de ser? Quem você era para se tornar quem você é hoje? Pensa nisso. Eu te ouço. Aqui é o nosso lugar seguro. Um beijo e até logo.